Shalom, boa tarde a todos. Nós estamos iniciando mais uma aula, mais um momento de uma conversa sobre Bíblia. Nosso assunto, então, nessa tarde é Bíblia para vocês. Nós estamos estudando esta matéria, religiões comparadas, o seminário básico, Teologia Bíblico Bereshit, do nosso querido fundador, professor e reitor, Ilmar Sadler César Ellen Emerick Kaiser. Nós falamos na semana passada sobre as religiões comparadas, diferenças entre religiões, seitas, né, e denominações. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre a vida, que estamos estudando nessa parte um, né, estamos estudando sobre o Adventismo do sétimo dia, está aí para vocês, e Tabernáculo da Fé. Nós queremos falar um pouquinho da história do fundador aí do movimento da Igreja Adventista. William Miller nasceu em fevereiro de 1782 e morre em 1849, com 67 anos de idade. Algumas outras apostilas estão dizendo outra data. William é filho de fazendeiro, líder aí da comunidade local onde ele morava. Um pouquinho da sua história: era o mais velho de 16 irmãos, pouca educação formal. William aprendeu a ler com a mãe, foi para a escola por 18 meses, era um leitor voraz de livros, e livros que a família tinha. É bom lembrar que não existiam muitos livros naquela época e eram caríssimos possuí-los. Então, a gente pensa aí na ideia de que, como hoje ainda, muitas pessoas têm difícil acesso a livros ou não gostam, né? Embora está tudo aberto aí hoje no Google para nós. Mas ele lia e devorava o que tinha à sua frente. Seu pai foi um soldado na Guerra Revolucionária, foi alcaide, juiz de paz, primeiro-tenente, foi maçom, foi grão-mestre e abandonou mais tarde, quando começou a pesquisar a Bíblia, ainda na sua juventude. Nós estamos falando da vida de William Miller. Começou a servir e a congregar na Igreja Batista e volta a estudar a Bíblia com concordância mais tarde, mas quando chega em Daniel, ele para, quando ele encontra o texto que fala sobre as 2300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. E ali ele começa, então, a demarcar, a marcar algumas datas para a volta de Jesus. E ali começa o distanciamento de William Miller da verdadeira escritura bíblica, quando começa, então, a fazer as suas marcas. Em 1831, ele começa a marcar datas. Em 1833, houve uma chuva de meteoros na sua cidade, e então começaram aí a dar crédito a ele, ainda ele dentro da Igreja Batista, já com seus estudos. Marca a data, mas falhou. E aí vem o desapontamento, quando ele acha um pastor chamado Samuel Snow, sugeriu que Cristo viria na primavera, mas não viria na primavera, mas viria no outono, 22 de outubro de 1844. Não acontece, marca a data novamente, mas isso marca o seu desapontamento. Em 29 de janeiro de 1845, foram expulsos da Igreja Batista. Em 1848, Miller retorna para a sua fazenda, suas terras, constrói uma capela para os seus cultos e então começa então a ensinar. Só que a ideia já começava então a avançar, a ideia já começava a progredir e a partir daí novos adeptos estariam seguindo William Miller. Nós estamos vendo uns comentários na internet e está cheia disso, e a gente vê o perigo que nós corremos de estarmos sendo expostos
a determinadas ensinamentos, doutrinas, e isso pode estar nos prejudicando em relação ao conhecimento ou aquilo que nós temos. Uma igreja que não, você não vê ela quase evangelizar de casa em casa, o trabalho deles é o proselitismo, evangelizar crentes, aí com a sua doutrina do sábado. E um dos livros maiores que eles têm são os escritos de Ellen White, que hoje estão em eminência, e a gente vai ver uma grande bancada de pessoas aí expondo seus conhecimentos. Hoje nós fazemos parte de um grupo de adventistas do sétimo dia, e a gente vê aí algumas coisas das quais nós não concordamos. Respeitamos, mas nós não defendemos e não concordamos. Então, para vocês que estão estudando conosco a matéria de religiões comparadas, claro que vão ter outras aí, né? A guarda do sábado, a inexistência do espírito entre a morte e a ressurreição, a aniquilação total dos ímpios, Satanás e o bode expiatório, a obra de Cristo e os espíritos de Wright. Até a próxima aula. Nós desejamos que vocês estejam caminhando sem desanimar. Que Deus abençoe a vida de vocês todos. Então, ficamos hoje aí com um pouquinho da história desse menino, William Miller, que dentro da Igreja Batista ele começa a se apegar a um texto, ele começa então a estudar. E estudando, ele começa a fazer as suas marcações, e marcações essas que, depois de expulso, deram origem ao que nós temos hoje, a Igreja Adventista do sétimo dia. Deus abençoe a todos, ótima tarde. Deus abençoe a cada um de vocês.